O áudio vídeo já está pronto, diretora. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 4 de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia S.A., a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública 051 de 2020. Convido todos agora para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Tenho a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia S.A., a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, Não está saindo o áudio. Não está saindo áudio. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol mais plano, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulhos que Deus estrelado, medindo pendilouro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, vitrine que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mãos gentil, pátria amada, Brasil. Bom, a mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elisa Bastos, diretora da ANEEL e presidente desta audiência, Devete Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência, e Zilmar Rodrigues, especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Antes de dar prosseguimento com a audiência pública, eu gostaria aqui de cumprimentar o deputado federal Irã Gonçalves e sua equipe aqui presentes, o senhor Rodrigo Moreira, diretor técnico comercial da Roraima Energia, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da empresa. Cumprimento também o Conselho de Consumidores, na pessoa de Amanda Torquato, bem como todos os consumidores do estado de Roraima. Boa tarde a todos. Estamos também com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta tarde, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Roraima Energia, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, cada um das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária ordinária está estabelecida no contrato de concessão da Roraima Energia. Trata-se de um processo diferente de uma revisão tradicional. No presente processo, os principais movimentos são a atualização da parcela A, que são os custos com a compra de energia e os encargos setoriais, e a revaloração completa da base de remuneração regulatória, possibilidade também prevista no contrato de concessão. Cabe destacar que o empréstimo da conta Covid proporcionou amortecimento do índice de revisão, contribuindo para amenizar o impacto em menos 6,46%. Além disso, não posso deixar de ressaltar o impacto da medida provisória 998 de 2020, conhecida como MP do Consumidor. Essa medida provisória reduziu os custos com a compra de energia para os consumidores de Roraima em 11,90% e reduziu o impacto tarifário na nova base de remuneração em 4,06%. Assim, com a MP do consumidor, o efeito médio desta revisão tarifária passou de um aumento de 6,46% para uma redução de 2,35%. Registro aqui a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 9 de outubro, serão analisadas pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas. O processo de revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas.
apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e, por fim, a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com a proposta para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Essa reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, de até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, de até 15 minutos, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, de até 15 minutos, apresentação do Conselho de Consumidores, de até 15 minutos, e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 16 horas. Dando início a esta audiência, passaremos agora a um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Roraima, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou falar sobre a satisfação do consumidor da Roraima Energia, falar sobre alguns indicadores comerciais da distribuidora, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e falar rapidamente sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL, ela realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores
residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos na pesquisa IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL, e ainda a nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, Fernando, desculpa interromper. foram 300 consumidores residenciais na área de concessão da Roraima Energia. Então, o resultado gerou o IASC, o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. No próximo slide, veremos as notas da Roraima Energia nos últimos 3 anos. Podemos ver que a nota... Você pode acionar teu vídeo aí, não? Ela obteve a sua pior nota e ficou em penúltima colocada dentre as 53 concessionárias de distribuição no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Essa nota obtida ela está abaixo das concessionárias da região norte e abaixo da média Brasil também. Aqui temos um detalhamento dessa nota obtida pela Roraima Energia no IASC. 41,98. Essa nota de satisfação ela engloba 3 dimensões. É a satisfação global, é a distância para a empresa ideal e a desconformidade global. Podemos ver que de 2018 para 2019 houve uma queda de 3,21% na nota da Roraima Energia, que temos que ela ficou em penúltimo lugar dentre as 53 concessionárias e em penúltimo na categoria das concessionárias da região norte. Temos do lado direito os itens avaliados. O primeiro item é a qualidade percebida pelo consumidor. O segundo item é o valor, que é a percepção do consumidor na dimensão econômica. Se ele vê se o quanto ele está pagando de tarifa é equivalente ao serviço que está recebendo. Confiança, que é a confiança do consumidor no fornecedor, e a fidelidade, que é a situação hipotética de o consumidor poder mudar de fornecedor, seja por não estar satisfeito com a qualidade do atendimento, com a qualidade do fornecimento, ou mesmo com a sua tarifa de energia elétrica. Com relação à execução de serviços comerciais, a Roraima Energia prestou 82.669 serviços diretos aos seus consumidores em 2019. Esses serviços, eles têm prazo na Resolução 414 de 2010 e 94,31% foram realizados dentro do prazo normativo. Serviços dos mais diversos, como vistoria, ligação, religação, prazo para ressarcimento de danos elétricos. Já em 2020, a Roraima Energia prestou 30.507 serviços aos seus consumidores. Desses serviços, 95,02% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas nos canais de atendimento da distribuidora. Isso considerando o período de julho de 2019 a junho deste ano. 77,51% das reclamações foram sobre interrupção do fornecimento, falta de energia elétrica, e 22,49% são outras reclamações. Temos no gráfico do lado direito o detalhamento dessas outras reclamações. Em primeiro lugar, temos variação de consumo, e em segundo lugar, apresentação/entrega de contas. Só esses dois itens representam 61,37% das reclamações, isso no item Outras Reclamações. Essas informações podem ser acessadas em www.aneel.gov.br/como está sua distribuidora. Lá você tem acesso ao painel de desempenho da distribuidora, pode ver reclamações, informações sobre teleatendimento, ainda as fiscalizações realizadas pela ANEEL e outras informações da distribuidora. Aqui temos as reclamações dos consumidores recebidas na ouvidoria da ANEEL. Podemos ver que as reclamações têm crescido desde 2016 até o presente ano. Houve um aumento significativo das reclamações entre 2018 e 2019,
quase que dobraram. E em 2020, até agosto, temos 141 reclamações. Já temos mais reclamações do que em todo o ano de 2019. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes em 2019, também na ouvidoria da ANEEL. Em primeiro lugar, falta de energia, seguida por ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos onde o consumidor tem algum equipamento danificado por problema ocorrido na rede de distribuição. Variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura em terceiro lugar, seguido por cobrança por irregularidades e qualidade do serviço, interrupções frequentes. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a Roraima Energia, considerando o período de janeiro a agosto desse ano. Mudou um pouco as tipologias aqui. Temos em primeiro lugar variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura. Em segundo, cobrança por irregularidades. Terceiro, falta de energia. Quarto, alteração cadastral, titularidade e nome. E em quinto lugar, ressarcimento de danos elétricos. Como resolver uma demanda com a Roraima Energia? Como o consumidor pode resolver um problema com a distribuidora? A ANEEL tem o caminho do entendimento, que são os passos que o consumidor deve seguir para ter o seu problema resolvido. Em primeiro lugar, fale com a distribuidora. O primeiro passo é o consumidor reclamar diretamente com sua distribuidora nos canais de atendimento. Não resolveu? Tem ainda mais uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Se não resolveu falando com a distribuidora e nem na ouvidoria da distribuidora, aí sim o consumidor entra em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, tem o chat online, tem o formulário no site da ANEEL e ainda pode ser registrado através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS, e nele o consumidor tem acesso a vários recursos, como, por exemplo, fazer uma simulação da sua fatura de energia, vendo o quanto representa cada item, impostos, tributos, compra de energia. Pode ter ainda acesso às bandeiras tarifárias, ter acesso a notícias do setor elétrico, vídeos institucionais da ANEEL, informar falta de energia elétrica e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, tem Twitter, tem LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade dos seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal, a ANEEL transmite ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. As reuniões, nesse momento de pandemia, estão sendo realizadas de forma virtual e qualquer um que tenha interesse em fazer manifestação oral em determinado processo pode enviar o seu vídeo. Também são transmitidas as audiências públicas, que também estão sendo realizadas em formato virtual, como essa que estamos realizando hoje. Quem quiser participar das audiências públicas também pode enviar o seu vídeo. Agradeço pela atenção de todos e boa tarde. Agradeço a apresentação realizada pelo Fernando. E para a segunda apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL, Zilmar Rodrigues, que detalhará o processo de definição da base de remuneração regulatória da Roraima Energia. Aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet. Meu cordial bom dia. Meu nome é Zilmar Nazareno Rodrigues, sou especialista em regulação, trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Nesta apresentação, abordarei sobre o tema Apuração da Base de Remuneração Regulatória, BRR,
para fins da revisão tarifária extraordinária, RTE, solicitada pela Roraima Energia. Como discorrerei acerca da base de remuneração regulatória, BRR, a fim de uma melhor compreensão sobre o tema. Inicialmente abordarei algumas definições a ela relacionadas. Na sequência, falarei sobre o histórico dos processos de revisão tarifária, seus reflexos na BRR e na tarifa vigente. Em seguida, discorrerei sobre a motivação, os critérios e impactos da RTE. Também falarei sobre os aspectos relacionados à apuração e fiscalização da BRR. E, finalizando, apresentarei os valores da BRR considerados para esta audiência e a sua distribuição conforme alguns critérios. Base de remuneração regulatória de uma distribuidora tem-se como valor de avaliação obtido por meio do método VNR de todos os bens e instalações, ou, em outras palavras, os investimentos utilizados para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Valor novo de reposição, VNR, é a valoração de cada ativo, a preços atuais, considerados todos os custos necessários para sua distribuição por ativo idêntico, similar ou equivalente que efetue os mesmos serviços e que tenha a mesma capacidade. Aqui, enfatizo que a valoração se dá a preços atuais, ou seja, considera-se que a aquisição do ativo se dá na data base da avaliação. Aqui vemos demonstradas praticamente todas as situações nas quais são aplicados os investimentos, que é bens e instalações, realizados por uma distribuidora. Em linhas gerais, compreende medidores de energia, subestações de distribuição, linha de distribuição e rede de distribuição. Quanto à avaliação dos investimentos associados à BRR, são considerados não somente os custos dos equipamentos principais, ou seja, medidores, terrenos, casa de força, torres, postes, transformadores e cabos condutores, mas todos os custos necessários à colocação em serviço de tais equipamentos. Há estes outros custos, denominados custos de componentes menores e custos adicionais. Os componentes menores são aqueles materiais auxiliares utilizados na instalação dos equipamentos principais, a fim de colocá-los em serviço, tais como isoladores, cruzetas, espaçadores, chaves, parafusos, terminais e lacres. Os custos adicionais são aqueles relacionados à força de trabalho, também necessária para colocar em serviço os equipamentos principais, tais como projetos, gerenciamento, fiscalização, montagem, transporte e suporte. Outro conceito importante a abordar é referente à receita de uma concessionária de distribuição. A receita é composta de 3 parcelas, aos quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação de serviço público de energia elétrica, melhor detalhadas na aplicação da Superintendência de Gestão Tarifária. No entanto, cabe destacar que a BRR está compreendida na parcela B da receita. Da BRR decorrem 2 componentes de custo da parcela B. Primeiro, a reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente cota de reintegração regulatória, a qual tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de depreciação média anual dos ativos associados à BRR. E 2, a remuneração do capital investido, que é a componente da parcela B, dada pela relação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o OC. Como dito, a BRR é obtida por meio do levantamento e valoração dos investimentos realizados. A concessionária já passou por 3 processos ordinários de revisão tarifária. O primeiro ocorreu em 2005, o segundo em 2009 e o terceiro em 2013. O quarto processo ordinário de revisão tarifária estava previsto para ocorrer em 2017. Porém, à época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação do poder concedente. A revisão foi, então, postergada. Em dezembro de 2018, foi realizado o leilão para a desestatização da empresa,
do qual sagrou-se vencedor o Grupo Oliveira Atem. Em abril de 2019, foi assinado o contrato de concessão, passando a empresa a denominar-se Roraima Energia S.A. Em outubro de 2019, a Roraima Energia solicitou o processamento de uma revisão tarifária extraordinária em 2020, bem como a avaliação completa da BRR. Para tanto, entregou a avaliação da BRR em julho de 2020, a qual está sob fiscalização. A RTE está prevista para novembro de 2020. Como citado, a última revisão tarifária ordinária da concessionária ocorreu em 2013. Isso equivale a dizer que, na base de remuneração atual, ou seja, na tarifa atual, somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até maio de 2013, data base da avaliação da BRR à época. Aqui ressalta-se o fato de a concessionária ter solicitado a avaliação completa da BRR, o que implica dizer que, mesmo aqueles ativos que foram avaliados nas revisões precedentes receberão, em conjunto com os ativos adicionados ao patrimônio a partir de junho de 2013 até maio de 2020, valoração pelo VNR, o que não aconteceria em um processo ordinário de revisão. Outra implicação, quanto à avaliação completa, refere-se, entre outros procedimentos, à necessidade de levantamento quantitativo do universo dos ativos em serviço na database de junho de 2020, bem como da apuração da depreciação de cada um desses ativos, a fim da apuração dos seus valores líquidos. Adicionalmente, dado o levantamento de quantitativo do universo de ativos, acontece se detectarem ativos que, embora em serviço, não constam nos registros patrimoniais da concessionária. Portanto, não compõem da BRR. Esses ativos são classificados como sobras físicas. O submódulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET traz os procedimentos e critérios para que tais ativos sejam admitidos na composição da BRR, sendo este um dos principais itens a serem fiscalizados. Ressalta-se ou destaca-se que a RTE não se dá de forma automática. A concessionária, ao pleitear a RTE, tem que atender aos critérios estabelecidos na subcláusula segunda da cláusula 20ª do contrato de concessão, quais sejam: 1. A revisão ocorrerá em substituição ao reajuste anual. 2. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEEL, com prazo de antecedência mínima de 1 ano de sua realização. 3. A revisão tarifária se dará com base nas regras previstas nesse contrato e nos regulamentos vigentes. 4. No pedido de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. E 5. A revisão deverá ocorrer até o 3º processo tarifário após a assinatura do contrato. A apuração da base de remuneração se dá pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada na forma de um laudo técnico de avaliação. O laudo é elaborado por empresa avaliadora contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEEL, nos termos da Resolução 635/2014. Os critérios e procedimentos para elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET. É competência da Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, da ANEEL, fiscalizar a avaliação realizada. A fim de dar uma visão geral, apresentarei o resumo dos procedimentos de fiscalização para a validação do laudo apresentado em julho de 2020. Os procedimentos consistem basicamente na verificação e validação dos dados de entrada usados para a elaboração do laudo. Dentre as fontes de informações dos dados de entrada acima, cita-se a base de dados geográfica da distribuidora BDGD, os sistemas contábeis, patrimoniais e comerciais da distribuidora e, quando necessário, relatórios de outros agentes setoriais. Tais informações são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR. Em outras palavras, identificam-se os ativos em serviço e seus respectivos registros nos sistemas patrimoniais. Logo, ativos elegíveis para avaliação e composição da BRR.
Identificados os ativos elegíveis, a seguir, verifica-se a conformidade dos procedimentos, entre outros, de valoração, do cálculo de depreciação, da atualização monetária, do cálculo do índice de aproveitamento de tais ativos. Detectada inconsistência nas verificações, a distribuidora é comunicada, a fim de realizar os ajustes pertinentes ou justificá-las. Da conformidade dos procedimentos, resulta a validação da avaliação, que é o laudo de avaliação. Apresentamos agora os valores provisórios da BRR e da Roraima Energia. Ora discutido nesta audiência pública, porém, ainda em fiscalização. O valor bruto da BRR, a valor novo de reposição, é de aproximadamente R$ 904 milhões. A taxa de depreciação média anual é de 3,68% ao ano, e o valor líquido é de aproximadamente R$ 634 milhões. Ressalta-se que os valores apurados, bruto e líquido, já consideram os efeitos da medida provisória 998 de 2020. Por fim, apresenta-se a visualização da distribuição percentual dos valores líquidos da BRR, usando como critério a existência dos ativos nos registros patrimoniais e o momento em que esses registros foram realizados. Nas cores azul e verde estão demonstrados os ativos que estão em serviço e constam nos registros patrimoniais, os ativos conciliados. Nas cores em tom avermelhado, estão demonstrados os ativos que, embora estando em serviço, não constam nos registros patrimoniais da concessionária, as sobras físicas. A porção em azul, que corresponde a 31% da BRR, se refere aos ativos que constavam registrados no patrimônio até 2013, data da última avaliação. Portanto, estão considerados na tarifa vigente. A porção em verde claro, que corresponde a 19% da BRR, corresponde aos ativos que foram registrados entre 2013 a fevereiro de 2017, data base da avaliação para o processo licitatório. A porção em verde escuro, que corresponde a 32% da BRR, se refere aos ativos que foram registrados entre março de 2017 e 2020, data base da avaliação em fiscalização. Finalmente, as sobras físicas correspondem a 4% da BRR, as quais têm tratamento especial em virtude da edição da medida provisória 998 de 2020. Há tratamento para sobras físicas nos termos da MP 998 de 2020. Agradecendo a todos pela oportunidade e disponibilidade, fica registrado o meu muito obrigado. Bom, agradeço a apresentação realizada pelo Zilmar e para a terceira apresentação passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Devete Ferreira, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica. Boa tarde, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia, que está sendo submetido a esta consulta pública. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica têm como principal objetivo conferir um equilíbrio econômico-financeiro aos consumidores e à empresa distribuidora de energia. Desse modo, cabe ao consumidor o direito de receber um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, a concessionária deve aplicar sua receita para cobrir os custos de operação e manutenção necessários para a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, seguindo os padrões de qualidade determinados pela ANEEL e ser remunerada por esse investimento. E para a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro, a ANEEL dispõe de 3 ferramentas. Uma delas é a revisão tarifária periódica, que é realizada em média a cada 5 anos, oportunidade em que é definido o custo eficiente de operação da distribuidora, também conhecido por parcela B ou custos gerenciáveis. Ainda são definidas as metas de qualidade e os percentuais de perdas técnicas e não técnicas da distribuidora. Também nesse processo são definidos os componentes do fator X, cuja função principal é compartilhar com o consumidor
dos bens de produtividade da concessionária. Outra é o reajuste tarifário anual. Como o próprio nome sugere, ocorre anualmente nos anos em que não há revisão periódica, e visa basicamente repassar os custos não gerenciáveis pela distribuidora, referentes à geração, transmissão e encargos setoriais, e atualizar a parcela B pelo índice de inflação definido no contrato de concessão, menos o fator X. E ainda há a revisão tarifária extraordinária, que ocorre quando é identificado um desequilíbrio no contrato de concessão, e pode ser tanto solicitado pela distribuidora, quanto executado de ofício pela ANEEL, e pode ser processado independentemente de uma revisão ou um reajuste no mesmo ano. Na sequência, vou falar sobre as regras do contrato de concessão para processamento do pedido de revisão extraordinária contratual da Roraima Energia. Segundo o contrato de concessão número 04 de 2018 da ANEEL, em sua subcláusula 2ª da cláusula 20ª, consta que entre a data da assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária, pode ocorrer uma revisão extraordinária a pedido da concessionária, devendo ser observados os seguintes critérios para processamento desse pedido. Assim, segundo essas regras do contrato de concessão, a revisão ela deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual, mantendo-se a mesma data de processamento. O pedido deve ser apresentado formalmente à ANEEL com prazo mínimo de antecedência de 1 ano. Essa revisão ela deve ocorrer com base em regras previstas no contrato e nos regulamentos vigentes. E nesse pedido de revisão, a concessionária pode solicitar a avaliação completa da sua base de remuneração regulatória. E a revisão deve ocorrer até o 3º processo tarifário, após a assinatura do contrato. E ainda segundo essas regras do contrato de concessão, os custos operacionais devem ser atualizados pelo mesmo critério de reajuste da parcela B, ou seja, aplicando-se o IPCA menos o fator X. Os componentes T e PD do fator X foram definidos em 0% até o processamento da primeira revisão periódica da concessionária, que ocorrerá em 2023. Além disso, as perdas técnicas foram definidas em 7,62% e as perdas não técnicas em 20,02%. Destacando-se que as perdas técnicas e não técnicas elas foram definidas pela Resolução 2184 de 2016. Ainda antes de apresentar os resultados preliminares dessa revisão, é importante destacar 2 mudanças ocorridas na legislação concernente ao setor elétrico, promovidas pela MP 998 de 1º de setembro de 2020, e que afetam diretamente o processo da Roraima Energia, cujas mudanças já foram incorporadas a este processo. Uma delas foi a Lei 5655 de 71, destinando parte dos recursos da Reserva Global de Reversão para dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado dos ativos classificados como sobras físicas das concessionárias desestatizadas. Cabe aqui conceituar que as sobras físicas são aqueles ativos instalados e em operação que ainda não estavam contabilizados na base da distribuidora e que seriam remunerados pelas tarifas dos consumidores. Agora, a partir da MP, esse custo será coberto pelos recursos da RGR. Outra mudança realizada pela MP foi na Lei 12.111 de 2009, alterando a forma de cálculo da CR-médio, que é utilizado para o custeio de geração de energia nos sistemas isolados. Desse modo, a MP determinou que os custos relativos ao transporte, que estão contidos no cálculo da CR-médio, sejam retirados neste ano de 2020 e repostos paulatinamente até 2030. Feita essa introdução, a partir de agora apresentarei os resultados preliminares dessa revisão. A Roraima Energia atende todo o estado de Roraima, cuja população estimada é da ordem de 606 mil habitantes. A distribuidora atende 175 mil unidades consumidoras, das quais 140 mil são residenciais. Dessas residenciais, 23 mil são baixa renda. A distribuidora atende 13 mil unidades comerciais e industriais e 19 mil rurais. Possui um mercado anual de 950 gigawatt-hora, destinando 100% desse mercado aos consumidores cativos.
e uma receita anual de R$ 548,5 milhões. Nessa parte, vou apresentar um resumo dos itens que contribuíram para o resultado. Neste gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Roraima. Os encargos setoriais tiveram um efeito neste resultado de 0,68%. Já os custos com energia e receitas irrecuperáveis representaram redução no efeito de 7,92% e 0,08%, respectivamente. Com isso, a parcela A resultou no efeito médio total de menos 7,32%. Vale destacar que a distribuidora não possui custos de transmissão, visto que ainda se encontra no sistema isolado. Já os custos com distribuição tiveram efeito neste processo de 10,23%. Quanto aos financeiros, tanto a inclusão dos novos quanto a retirada dos que vigoravam na tarifa apresentaram efeito de redução de 4,07% e 1,18% nessa ordem. Desse modo, a soma de todos esses itens resultou no efeito médio de menos 2,35%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor cada um desses itens. Vale destacar que o efeito não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária, e a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa. No caso da Roraima, a diferença decorre da nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários de alta e baixa tensão, sendo que tal efeito foi amplificado pela variação expressiva dessa componente tarifária, que tem mais representatividade no grupo de alta tensão. Com isso, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de 1,95%, ao passo que o grupo de baixa tensão um efeito de redução de menos 3,41%. Segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de 0,68%, e o item com maior efeito foi a nova cota de CDE definida pela Resolução 2664 de 2019. Quanto ao custo de energia para esse processo tarifário, este representou um impacto de menos 7,92%, decorrente da variação do custo de geração de energia, o qual é valorado pelo ACR médio, que passou de R$ 303,98 para R$ 270,37 o megawatt-hora, uma variação de menos 11,06%. Quanto ao custo operacional, de acordo com o contrato de concessão, este deve ser igual ao custo operacional do processo anterior, atualizado pela mesma regra de reajuste da parcela B. Desse modo, tendo-se como ponto de partida que a parcela B limpa do processo anterior foi de 167 milhões, e levando-se em consideração que a proporção do custo operacional sobre a parcela B é de 56%, chegamos ao valor de 93 milhões e meio de custo operacional nas tarifas vigentes, que, quando atualizado pelo IPCA menos o fator X, resultou em 96,6 milhões, representando um efeito de 0,56% nesta revisão. Antes de tratarmos dos efeitos da reavaliação da base de remuneração, cabe aqui uma definição sobre os componentes da parcela B referentes aos investimentos, quais sejam a remuneração do capital e a cota de reintegração. Esses investimentos realizados pela distribuidora, quando realizados de forma prudente, destinam-se à expansão do sistema e à melhoria da qualidade dos serviços prestados. Para melhor compreensão da função da remuneração do capital e da cota de reintegração na tarifa, farei uma analogia com a aplicação financeira. Como se sabe, quando um cliente deseja fazer uma aplicação, basicamente ele será remunerado de acordo com o volume do recurso e o tempo que esse recurso ficará disponível no banco. Trazendo esse exemplo para a realidade do setor elétrico, o investimento se assemelha a uma aplicação financeira, em que a remuneração do capital corresponde ao rendimento dessa aplicação e a cota de reintegração ao montante investido por esse cliente, ou seja, o principal. Quanto à remuneração do capital, esta apresentou uma variação de 70,26% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 5,59%. E essa variação decorreu principalmente do aumento da base de remuneração regulatória líquida, que é o
que é o valor de mercado em uso do conjunto de bens e instalações da concessionária, cuja variação foi de 68,55%. Essa variação da base líquida é resultado da reavaliação completa da base de remuneração da distribuidora, conforme previsto no contrato de concessão. Para se ter uma ideia, na última revisão tarifária da distribuidora, ocorrida em 2013, a base líquida era de 140 milhões. Já nessa revisão, foi identificado um montante de 643 milhões. Já a cota de reintegração regulatória variou 66,57%, resultante especialmente do aumento da base bruta, que é o valor novo de reposição do conjunto de bens e instalações da concessionária, representando 74,10% dessa variação. Para fins de comparação, a base bruta identificada na última revisão foi de 186 milhões e nesta de 917 milhões. Associada a esse resultado, foi identificada uma redução da taxa média de depreciação, representando uma variação de menos 7,53%. Com isso, a cota de reintegração teve um efeito de 2,46%. Em relação às anuidades, também denominada custo anual das instalações móveis e imóveis, que se refere aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e toda a infraestrutura de edifícios e uso administrativo, neste resultado, as anuidades representaram um impacto de 1,71%. E a situação adveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo, cuja variação identificada foi de 50,57%, bem como um aumento de 47,30% do ativo imobilizado em serviço. Nessa parte são detalhados os componentes financeiros para a compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de menos 4,07% no resultado, que derivou especialmente da revisão do empréstimo da conta Covid, com efeito de menos 6,46%. Nesse slide, a partir desse gráfico, apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial da área de concessão da Roraima Energia nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora ainda permanece acima dos indicadores oficiais de inflação. Agora será apresentado o gráfico que representa o ranking nacional das tarifas residenciais, demonstrado na ordem decrescente. A partir desse gráfico, observa-se que a tarifa da Roraima Energia passaria de R$ 617,77 por megawatt-hora para R$ 594,13 por megawatt-hora, passa na distribuidora da 16ª para a 18ª colocação, correspondendo a uma variação de menos 3,83% nessa tarifa residencial. Nessa parte, apresentarei a composição das tarifas com e sem tributos. No primeiro gráfico, demonstramos a participação dos itens da parcela A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos. Desse modo, podemos verificar que os custos de energia representam 57% da receita da distribuidora e o custo de distribuição 38,6%, já os encargos setoriais 4,3% e as receitas recuperáveis 0,1%. E quando incluídos os tributos, que totalizam em média 17,2% no estado de Roraima, o custo de energia passa a representar 47,2%, o custo de distribuição 32%, os encargos setoriais 3,6% e as receitas recuperáveis 0,1%. Para finalizar essa apresentação, gostaria de destacar as próximas etapas deste processo de revisão. Em 9 de outubro, finda o prazo para envio das contribuições. Em 19 de outubro, deve ser encerrada a análise do cálculo pela equipe técnica. Em 27 de outubro, está prevista a reunião da diretoria da ANEEL, que deliberará sobre o resultado do processo. E em 1º de novembro, é o início da vigência das novas tarifas da Roraima Energia. Bem, era isso que tínhamos para apresentar.
Em nome da equipe da SGT, agradeço a oportunidade de apresentar esse resumo do resultado preliminar da revisão extraordinária contratual da Roraima Energia. Boa tarde. Agradeço a apresentação realizada pelo Devete Ferreira, da SGT, e para a última apresentação, passamos a palavra à presidente do Conselho de Consumidores da Roraima Energia, a senhora Amanda Lia Torquato. Boa tarde a todos, me chamo Amanda Lia e atualmente estou na presidência do Conselho de Consumidores da Roraima Energia. O Conselho de Consumidores é um órgão sem personalidade jurídica, de caráter consultivo, sem fins lucrativos, voltado para a orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, às tarifas e às adequações dos serviços prestados ao consumidor. O Conselho atua com o objetivo de levar informações aos consumidores de energia elétrica, bem como resguardar seus interesses, fiscalizando e propondo soluções sobre assuntos relacionados à prestação desse serviço público tão essencial para a população do nosso estado. A presente audiência pública é um momento muito importante para que a população tenha acesso às informações sobre a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, bem como conhecer quais são os fatores que impactam nas tarifas de energia elétrica. A partir dos documentos disponibilizados no atual processo tarifário, observamos que a proposta preliminar apresentada pela ANEEL aponta para um índice negativo de 2,35%, ou seja, as tarifas serão reduzidas. Mesmo reconhecendo que isso é um alívio para os consumidores de Roraima, diante de um ano cheio de adversidades como esse que enfrentamos, tal índice é resultado de dois efeitos decorrentes da pandemia que enfrentamos nesse ano de 2020. As medidas provisórias 950 e 998. Foram medidas importantes adotadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Entretanto, nossa preocupação é que sejam medidas que vão conter o aumento das tarifas apenas de forma temporária. Nesse sentido, o Conselho de Consumidores chama a atenção dos órgãos competentes, bem como nossos representantes nas esferas do Executivo, Legislativo e Judiciário, para as características peculiares no sistema energético de Roraima, único estado do país integralmente contido no sistema isolado e que atualmente é abastecido com energia elétrica de fonte 100% termoelétrica. Os empreendimentos da linha de transmissão que já deveriam ter conectado Roraima ao Sistema Interligado Nacional foi leiloado no ano de 2012 e até hoje não temos resultados. A distribuidora, na época, começou a participar dos leilões de energia, no ambiente de contratação regulada e firmou contratos de compra de energia. No entanto, sem receber a energia comprada por falta da linha de transmissão. Os atrasos nas diversas atividades econômicas do Estado são significativos, pois sabemos que, permanecendo no sistema isolado, Roraima perde grandes oportunidades de desenvolvimento e crescimento no agronegócio, no polo industrial, no comércio, impedindo a geração de emprego e renda e, claro, uma maior participação no PIB brasileiro. O Conselho de Consumidores trabalha firmemente na cobrança de ações mais vigorosas para que a interligação seja uma realidade, pois entende que essa é uma solução estruturante para beneficiar os consumidores com preços mais competitivos de energia e, assim, reduzir ainda mais o atual valor nas tarifas.
para o processo tarifário em curso, solicitamos que o preço de energia adquirida nos contratos firmados pela distribuidora no ambiente de contratação regulada seja considerada pela ANEEL no cálculo das tarifas, de modo que os consumidores sejam beneficiados com os preços competitivos de energia ofertadas no SIM. O Conselho de Consumidores agradece a oportunidade e deseja uma boa tarde a todos. Bom, feita a apresentação final, passamos agora ao registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, convidamos o senhor deputado federal Irã Gonçalves para realizar a sua exposição. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Elisa. Muito obrigado pelo convite para participar dessa importante audiência pública. Quero também saudar o Fernando, Zuíma, Debete Ferreira e a Amanda, que é usuária como eu desse péssimo serviço dessa concessionária de energia elétrica do nosso estado, que nos faz sofrer tanto. Já visto que é uma coisa impressionante você ser a pior concessionária das 53 concessionárias do nosso país. Também essa questão da falta de energia que foi colocada aqui, que a ouvidoria certamente da agência confirma o que nós ouvimos nas ruas aqui, doutora. Aonde nós vamos, as pessoas nos perguntam assim, quando é que nós vamos melhorar o nosso fornecimento de energia, que é uma energia intermitente, quer dizer, nós temos períodos longos de falta de energia, uma qualidade de energia baixa que nos causa tantos prejuízos, tanto domésticos quanto na área comercial. Eu sou oftalmologista, uso muitos equipamentos que são extremamente sensíveis e nós temos, apesar de tentar proteger com equipamentos adequados nossos aparelhos, mas volta e meia estamos tendo grandes problemas. Então, isso é uma manifestação que eu gostaria de colocar aqui. Queria saber também da agência o que a agência pode fazer para que nós possamos melhorar esse serviço tão ruim que nos é prestado a um preço tão caro. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi a composição desse pequeno deságio, porque a ANEEL já tinha definido o nosso aumento da tarifa em torno de 6%, e com o impacto da medida provisória 996, eu achava, porque pedi uma consultoria a respeito do impacto da SMP na nossa tarifa, e essa consultoria me informou que o Amazonas teria cerca de 5% a menos de desconto na tarifa, o Acre cerca de 9%, Rondônia cerca de 11% e Roraima cerca de 13%. Eu já havia feito aqui um cálculo de que, como vocês tinham autorizado 6% e nós tínhamos uma expectativa de diminuição de 13% por conta dessa MP, a gente teria aí um deságio de cerca de 6%, 7%. E agora fiquei surpreso de saber que isso aí ficará em torno de 2%. Eu gostaria também que a área técnica me desse uma explicação plausível para isso. Outra coisa, eu também entrei, doutora, com o requerimento de informação de número 1040 de 2020, onde eu fiz vários questionamentos. Primeiro, por que razão o Ministério de Minas e Energia revogou o artigo 4º da Portaria 425/2016, que previa a revisão das tarifas de energia elétrica referentes à distribuidora Boa Vista, considerando que a realização da revisão do exercício de 2017 seria um procedimento natural, pois o último processo tarifário dessa natureza ocorrera 4 anos antes, em 2013. Também fiz um questionamento se, em vez da revisão tarifária que seria esperada no ano de 2017, realizou-se o processo de reajuste tarifário
em periodicidade fora dos padrões do setor elétrico nacional. Pois não. Não, é que seu Pois não. microfone tinha ficado mudo. Agora... Pois não. E em vez de revisão tarifária, que seria espera de 2017, realizou-se um processo de reajuste tarifário em periodicidade fora dos padrões do setor elétrico nacional, que resultou em elevação expressiva de 35,26% nas tarifas aplicadas aos consumidores de Roraima. Qual a justificativa para essas tarifas de 2017 tenham sido utilizadas como referência para a nova concessionária contratada por meio de licitação em 2018, sendo que o procedimento de revisão, caso tivesse ocorrido, teria definido de forma mais precisa as tarifas adequadas para a prestação de serviço público de distribuição de energia para o estado de Roraima. E, terceiro, qual a justificativa para que, além de vedar a realização do processo de revisão tarifária em 2017, por meio da portaria número 23, de 24 de janeiro de 2017, o Ministério de Minas e Energia previu, no novo contrato da concessão número 44 de 2018, celebrado pela Roraima Energia, com a próxima revisão tarifária, que a próxima revisão tarifária ocorreria em 2023, fazendo com que as tarifas aplicadas aos consumidores de Roraima permaneçam sem uma análise adequada da estrutura de custos da prestação do serviço por 10 anos, situação completamente dissonante da prática adotada pelo setor elétrico nacional. E, finalmente, a Agência Nacional de Energia, nós solicitamos os seguintes esclarecimentos. Quais os processos tarifários referentes à concessionária Roraima Energia estão previstos para o exercício 2020? Está prevista a realização de revisão extraordinária? Qual a justificativa para tal revisão e a ordem de grandeza esperada para o reposicionamento tarifário? Terceiro, em caso afirmativo, para fins de acompanhamento, em que fase se encontra a revisão e qual o número do processo que trata o tema na ANEEL? E, finalmente, número 4, ainda no caso de realização do processo de revisão extraordinária, haverá audiência pública para discussão da matéria com a sociedade? Em que data? Então, esse requerimento de informação, ele está datado vou lhe dizer aqui a data, de 21 de agosto de 2020. Infelizmente, eu ainda não recebi a resposta, mas eu queria, basicamente, assim, saber por que impactou tão pouco a MP 998 nessa compensação desse aumento que foi dado pela ANEEL. Eu quero agradecer a você e a todos que participaram dessa audiência pública a oportunidade de estar aqui questionando e tentando melhorar a vida das pessoas do nosso estado. Nós sofremos muito, como a nossa representante dos usuários, Amanda, falou. Nós tivemos essa expectativa de conseguirmos essa licença de implantação da nossa, a licença de instalação do nosso leão de Tucuruí, que a comunidade indígena está esperando aí a tradução do nosso projeto para a língua Atuari-Waimiri, que é uma condicionante para que a gente possa começar essa linha de transmissão. E essa expectativa de energia mais estável, de melhor qualidade, ela perdura por um longo tempo, doutor. É um sofrimento inominável para as pessoas aqui desse estado. E essa companhia, essa nossa concessionária, ela nos faz sofrer há muito tempo. Eu não quero até criar nenhum tipo de debate a respeito disso, mas essa história é um pouco mais longa. Eu acho que nós tínhamos aí interesses inomináveis por trás de todo esse problema energético aqui do nosso estado, que já poderia ter sido resolvido, inclusive com outras fontes alternativas de energia. Mas tinha gente muito interessada nessa despesa imensa que nós temos com utilização de energia de fonte, uma fonte que é uma fonte extremamente poluente, inadequada, cara.
que nos faz sofrer tanto aqui no nosso estado. Eu espero que nós possamos cada vez construir mais um ambiente mais adequado que possa proporcionar desenvolvimento e segurança para aquelas pessoas que vêm para cá para investir. Nós passamos por um período aí virtuoso de pessoas que vêm investir em agronegócio aqui, porque nós temos um campo muito adequado para a produção de grãos. Agora mesmo conseguimos regulamentar uma lei que vai nos dar segurança jurídica na titulação das nossas terras, de forma que é fundamental que a gente possa criar uma matriz energética de melhor qualidade. Nós estamos sendo aí vítimas dessa companhia, que é uma companhia que realmente causa extremo constrangimento. Eu espero que a agência tome medidas enérgicas para que nós possamos melhorar a prestação de serviço dessa empresa aqui do nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade de participar e me convidem mais vezes. Estarei presente com o maior prazer. Agradeço sua participação, deputado Irã Gonçalves. Vou chamar o próximo expositor e ao final das exposições farei comentários a respeito das questões trazidas pelo deputado, pela presidente do Conselho de Consumidores e os demais expositores. Então, dando sequência, convidamos o senhor Rodrigo Moreira, diretor técnico e comercial da Roraima Energia, para realizar sua exposição. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretora Elisa. Em nome da diretora Elisa, cumprimento todos os colaboradores da ANEEL, técnicos, superintendentes. Deputado Irã Gonçalves, boa tarde. Quero cumprimentar os colaboradores da Roraima Energia que estão aqui assistindo via internet, que são a força motriz para essa empresa continuar trabalhando, levando melhoria para o estado de Roraima. E aos consumidores de Roraima que também estejam participando aqui, uma boa tarde. Bom, eu primeiramente quero colocar que a Roraima Energia, como distribuidora, ela faz coro com a Amanda, com o deputado Irã Gonçalves, de que nós precisamos sim, eu moro em Roraima há bastante tempo, nós precisamos sim de melhoria na qualidade do fornecimento, e a melhoria ela depende unicamente de uma solução estruturante de fonte, do que está gerando. E na nossa visão, a solução estruturante é a conexão com o sistema interligado. Já foi colocado aqui que essa previsão de conexão era para ter sido ocorrida em 2015, e até hoje nós estamos esperando e sobrevivendo com soluções alternativas de curto prazo, que não traz solução definitiva para o estado de Roraima. A Roraima Energia tem atuado prontamente aqui, desde que assumiu em 2018, no seu processo de distribuição, mas foi surpreendida em março de 2019, 3 meses após assumir o contrato de concessão, com o desligamento da interligação Brasil-Venezuela. E de um dia para o outro, atendeu o estado de Roraima com 100% de geração termoelétrica, que até então estavam disponíveis apenas para complementação. É evidente que essa não é a fonte estruturante para Roraima. A fonte estruturante é sim a interligação. Então, reforço aqui que é o nosso entendimento também, aí deputado Irã, e aí pedimos o apoio, o senhor como representante da bancada federal, pedimos o apoio dos parlamentares para que todas as ações que possam ser feitas, para que a gente consiga trazer a Roraima essa solução estruturante, todos nós devemos caminhar de mãos dadas. Bom, como eu disse, a Roraima tem trabalhado incansavelmente para conseguir cumprir o seu papel de distribuidora e também, desde março de 2019, cumprir um papel que efetivamente não era para ser da distribuidora, né, que é garantir o suprimento de energia elétrica para a Roraima. Nós continuamos aí atendendo aos pré-requisitos e ao estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia, que deu à distribuidora, até antes da Roraima Energia, essa responsabilidade de conduzir a geração. Mas se a gente tirar uma fotografia do que estado nós pegamos essa concessionária com relação ao número de desligamentos, a média de desligamentos em julho de 2019 era realmente
muito grande, em torno de 100 a 103 desligamentos em média por consumidor. Então, a distribuidora de lá para cá, junto com o apoio do ONS, que tem diariamente despachado a geração de Roraima, avaliado cada evento, junto com a equipe do Ministério, que tem um grupo de trabalho que monitora constantemente o desempenho do sistema Roraima para melhorar essa qualidade. Os grandes problemas estão na fonte de suprimento, né? Nós temos realizado bastante investimentos na distribuição. Só de 2019 a 2020 já foram 60 milhões em investimentos na rede de distribuição. Construímos a SE Satélite, numa região de grande crescimento da cidade. Já estamos iniciando a construção da SE Centenário. Revitalizamos o programa Luz para Todos, que vinha a passos lentos aí nas antigas concessões, e só no ano passado já foram investidos na quarta tranche em torno de 12 milhões de reais. A previsão da quinta tranche agora, que assinamos o contrato com o Ministério de Minas e Energia, em torno de 100 milhões de reais, em obras de conexão de áreas não conectadas hoje ao sistema Boa Vista, que, quando da interligação ao Sistema Interligado Nacional, já estariam recebendo uma melhor qualidade. Também estamos trabalhando com o Ministério de Minas e Energia no programa Mais Luz para a Amazônia, com a previsão de investimento em 70 milhões em obras para atender comunidades isoladas, que hoje não são nem atendidas, né? O senhor, como o senhor deputado conhecedor do estado de Roraima, conhece muito a realidade de comunidade indígena, principalmente, Baixo Rio Branco, um nível de atendimento que veio herdado de outras concessões, é muito ruim. Então, esses dois programas vão trazer melhorias significativas. Iniciamos um programa de regularização de áreas clandestinas, áreas que até então a empresa concessionária tinha grande dificuldade de atendimento. Temos construído muita rede em área que até então não era regularizada, financiando padrão aos consumidores que não têm como instalar o seu postinho padrão para receber energia, e dando a oportunidade do consumidor de ter energia de qualidade conectada, ter sua conta de energia no final do mês, no seu nome, garantindo aí o uso adequado da energia elétrica. Instalamos mais uma loja de atendimento em Boa Vista, mantivemos as lojas do interior, apesar de que, se a gente for olhar a regulamentação atual, em muitas cidades do interior, nós teríamos a opção de reduzir o horário de atendimento, mas não fizemos isso, porque entendemos sim que o atendimento deve ser melhorado, e é assim que nós estamos trabalhando, tanto no atendimento presencial, quanto na melhoria do nosso site, melhoria das informações na conta ao consumidor. Lançamos aplicativos para que o consumidor, principalmente nesse período de pandemia, tivesse mais acesso às informações da empresa de forma rápida. A gente sabia que no período de pandemia as lojas iam estar fechadas aí por critérios de segurança e saúde das pessoas, então buscamos mecanismos para que o consumidor conseguisse ter acesso, né? Nós entendemos que esse processo de revisão tarifária é muito importante e o resultado dele foi muito importante, porque trouxe o viés adequado de remuneração dos investimentos que a concessão recebeu ao longo dos anos, mas também, diante das medidas provisórias que foram emitidas, levou ao consumidor uma redução do preço final, né? O consumidor, ele, de certa forma, ele não interessa a ele qual é essa composição. O que ele precisa é ter energia mais barata o quanto mais for possível. E entendemos, sim, que ainda há margem para melhorar. O que foi comentado pela Amanda, do Conselho de Consumidores, de que os valores que compõem o preço da energia da parcela A para Roraima, a gente consegue ainda visualizar ganhos que podem levar ainda a maior redução para o consumidor numa próxima revisão. Vamos estar atuando junto com a ANEEL, e aí quero aproveitar a oportunidade para agradecer à ANEEL, toda a sua equipe da ANEEL, que a cada tema que a gente leva tem tratado de forma muito colaborativa, realmente buscando de forma clara trazer melhoria ao consumidor. Isso é uma postura muito gratificante para nós, distribuidora, para o nosso corpo técnico. Isso é muito importante, porque nós temos realmente tentado levar uma gestão de transparência do que tem acontecido. Existem sérios problemas, sim, a serem tratados, mas nós estamos buscando solução. Na medida que um grande fator que hoje é um dificultador para que os bons resultados venham de forma mais acelerada, e aí quero agradecer a ANEEL, mas já fazer um pedido que ainda os pontos de tratamento para a neutralidade da parcela A e paralelo à avaliação de custo final ao consumidor,
eles sejam feitos a 4 mãos, o mais breve possível, para que a gente tenha capacidade de garantir o suprimento de energia até que a interligação ocorra e, ao mesmo tempo, ter fôlego e disponibilidade de recurso para conseguir melhorar a distribuição. Então, esses 2 fatores, que é o nosso real cumprimento do contrato de concessão como distribuidora, que é o nosso papel de investir e melhorar a qualidade do fornecimento, atendimento ao consumidor final, com modicidade tarifária, a gente consiga fazer isso com a neutralidade da parcela A, de maneira que a gente consiga focar os nossos esforços e recursos na melhoria da qualidade. Quero aqui encerrar minha participação, agradecendo a participação de todos e dizendo que a Roraima Energia está aqui de portas abertas para esclarecer informações e atender a regulação atual. Muito obrigado. Agradeço aqui a exposição realizada pelo senhor Rodrigo. Bom, considerando que não temos mais expositores, vou fazer aqui alguns comentários em relação ao que foi trazido inicialmente pelo Conselho de Consumidores, por meio da Amanda. Ela citou sobre o fator positivo que a conta Covid e a MP do consumidor trouxeram para as tarifas para esse ano de 2020, para a concessão de Roraima, para o estado de Roraima, e apontou uma preocupação de medidas estruturais. Nesse sentido, eu acho que é muito importante pontuar que a ANEEL tem tomado medidas, tem estudado processos e procedimentos para que a gente traga uma solução estrutural para as tarifas de energia elétrica, não só no estado de Roraima, mas também para a tarifa de todas as concessões no Brasil. A interligação de Roraima também é um assunto importante, a ANEEL está atenta a isso, e ela é importante não só em termos de preço da energia, mas também para melhorar a qualidade da energia elétrica. A gente entende a importância da interligação e a ANEEL, dentro de suas competências, tem atuado também para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. A questão da qualidade trazida pelo deputado federal Irã Gonçalves é algo que a ANEEL está atenta. A gente tem procedimentos de acompanhamentos trimestrais, estamos atuando de perto junto à concessionária, estamos com processos de fiscalização, então a ANEEL está observando e o que pode ser feito, tem feito. A SMA, junto com as áreas de fiscalização, as áreas de regulação da distribuição, tem atuado diretamente para que a qualidade do serviço no estado de Roraima tenha melhorias para que a população desfrute da energia da maneira adequada. Esse assunto da qualidade de energia, ela sensibiliza não só a mim, mas todos os diretores da agência, e a gente tem tido uma atenção especial nesse caso das distribuidoras que apresentam uma qualidade aquém do desejado. Em relação ao ofício citado pelo deputado, ele foi um ofício encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, que por sua vez, encaminhou à ANEEL. A ANEEL preparou uma resposta para o Ministério de Minas e Energia. Com certeza, deputado Irã, nós iremos encaminhar ao senhor essa resposta da agência em relação aos questionamentos feitos nesse ofício. E acredito que nas perguntas feitas nesse ofício que o senhor trouxe para a gente, muitas delas foram respondidas nas apresentações técnicas aqui realizadas. A revisão extraordinária, ela é uma revisão prevista no contrato de concessão, temos o processo, que é o processo 48.500.007068 de 2019-2023, é um número que podemos passar à sua equipe para que pesquisem e acessem um processo transparente, aberto. Nesse processo, nós estamos trabalhando tanto com a conta Covid quanto com a MP do consumidor para uma redução tarifária, como foi apontado nas apresentações feitas. A conta Covid, ela trouxe uma redução de 4,46%,
e a MP do consumidor, ela teve um efeito muito importante na redução da tarifa de energia elétrica. Né? Quando a gente pega o global, ela passou de um aumento que seria de 6,46, como mencionado, para uma redução de 2,35%. E aí, como ela afeta rubricas específicas da conta de energia, a gente diz que, de fato, ela teve um efeito muito importante. Né? Os custos de compra de energia tiveram uma redução de 11,90%, né? Enquanto o impacto tarifário da base de remuneração da empresa, uma redução de 4,06%. E aí, por isso que quando a gente faz a média de todas as rubricas, a gente tem esse efeito de 2,35% em média, né? E que é uma redução considerável, né? A conta Covid, ela trouxe reduções nas tarifas de todo o Brasil, e aqui, no caso, com a MP do consumidor, a gente está vendo redução, o que não é regra, né, nas demais tarifas das demais concessões brasileiras, que nós conseguimos apenas, com a conta Covid, reduzir o aumento tarifário, e ainda assim tivemos aumentos não tão importantes, mas ainda assim aumentos, e aqui, no caso de Roraima, estamos vendo redução. É natural que num processo de consulta pública a gente abra com alguns números e esses números sofram alterações ao longo do processo. Tanto que a MP ela foi publicada, a audiência pública já tinha sido, a consulta pública já tinha sido instaurada. Então, ela foi aberta com um número e com a expedição da medida provisória. Nós tivemos uma nota complementar das áreas de Superintendência de Gestão Tarifária e da Superintendência de Fiscalização Financeira e Econômica, e com isso identificamos outros. E aí, é natural... Só um segundo. E aí é natural que a gente veja... Desculpe. É natural que a gente veja alterações nesses valores ao longo da consulta pública. A própria conta Covid foi utilizada... Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está dando uma... Acho que agora melhorou. A própria conta Covid, ela não foi utilizada na sua totalidade, nesse caso específico da revisão de Roraima, foi utilizado 60% do valor da conta Covid. Isso por quê? Porque é mais adequado que tenhamos uma redução agora, sem que tenhamos um aumento significativo no próximo ano, ou seja, se nós usássemos 100% da conta Covid para o ano de 2020, o que faríamos? Eventualmente, teríamos uma redução maior agora em 2020, mas teríamos um efeito serrote que no próximo ano teríamos um aumento. Então, com isso, a gente consegue segurar esses 40% da conta Covid para o reajuste tarifário do ano seguinte, garantindo, assim, no próximo ano também um fator, uma rubrica que mitigue os efeitos tarifários. Doutora Elisa, permite só um minuto? Pois não, claro. Eu estou assistindo com muito cuidado isso. E a senhora bom, aquilo que eu pedi para a minha consultoria fazer, que seria um deságio de 13% para Roraima, mas a senhora está me dizendo que, como a senhora não aplicou todo esse deságio esse ano, a senhora me garantiria que no próximo ano nós não teremos um aumento de energia aqui no nosso estado? Não, eu estou dizendo que a diferença desses 40% serão utilizadas para abater o aumento tarifário do ano seguinte. Isso vai depender dos cálculos a serem realizados. Desculpa lhe interromper. Pois não. Desculpa, a sua avisa de eu me informar, porque eu sou médico e tendo
De energia eu só entendo 120 volts, 210, sei lá, essas coisas. Bom, mas olha só, a gente podia discutir isso também com os consumidores. Será que os consumidores não estão mais ávidos por uma diminuição maior agora? Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo da medicina. Eu sou da comissão externa do coronavírus. Nós colocamos lá 10 bilhões, eu fui o relator da matéria, para nós cuidarmos da transmissão viral no Brasil todo. Âmbito federal, estadual, municipal. Toda a rede SUS. E agora, nós estamos tendo nós vamos ter uma demanda reprimida imensa no pós-pandemia. Tem muita gente que vai precisar de cirurgias eletivas, de vesícula, de hérnia, tratamento oncológico, uma série de coisas. Nós estamos fazendo uma outra medida provisória de, agora, 15 bilhões para a gente enfrentar toda essa demanda reprimida que essa crise criou. Bom, nós vamos sair dessa, se Deus quiser, lá para dezembro, janeiro, nós vamos ter aí uns 30 milhões a 40 milhões de doses de vacina. A gente vai começar a voltar paulatinamente à vida normal. Mas essa crise ela vai se estender por muito tempo. Será que os usuários não preferiam logo ter um abatimento maior da energia logo agora? Porque eu acho que tem muita gente, doutor, aqui no nosso estado passando fome, porque o nosso estado é muito pobre e a gente que anda, eu ainda opero muita gente, eu acho que quem está nos assistindo sabe da minha história como médico aqui, dessas 2 semanas, doutor, eu já operei 78 pessoas em 2 semanas. Então eu converso muito com as pessoas. Então tem muita gente que às vezes vai à nossa clínica operar e diz assim, doutor, não sei se vou vir amanhã porque eu não tenho dinheiro para pagar o táxi e lotação. Será que o impacto da gente fazer um desconto maior agora não era melhor? Veja bem, desculpe a minha ignorância, tá certo? Mas eu estou pensando assim como um usuário e me colocando no lugar de um usuário que está sem emprego aqui. Nós temos... Olha só a nossa realidade, doutora. A nossa energia melhor que tinha era da Venezuela. A Venezuela faliu e nossa linha de transmissão não funciona mais. Aí mandaram da Venezuela para cá 10% da nossa população. Os venezuelanos ocupam os espaços de trabalho dos nossos nacionais, porque eles se submetem a um salário muito menor e hoje, se a senhora for aqui nos supermercados, nos postos de gasolina, no setor de construção civil, enfim, nos restaurantes, toda a área de serviço, que é onde mais gira economia no nosso estado, foi ocupado pelos venezuelanos, a um salário menor. Isso gerou desemprego e, com esse Covid aí, gerou mais desemprego. Muitas empresas estão utilizando esses benefícios que o governo Bolsonaro criou, aliás, de uma maneira muito pertinente para diminuir o sofrimento das pessoas, mas aqui o sofrimento é muito grande. Eu não sei se valeria a pena a gente dar um aumento maior agora, uma diminuição na tarifa de energia agora, porque agora que as pessoas estão sentindo muito mais, entendeu? Então, eu estou lhe falando como usuário, não sei se a Amanda pensa a mesma coisa aí como representante dos usuários, nós não combinamos de falar nada disso aqui, mas era bom que a senhora avaliasse isso com carinho. Não sei se é pertinente essa minha proposta. Obrigado aí, não vou mais me interromper. Imagina, deputado Irã, saiba que todas essas questões trazidas são pertinentes. A gente está num processo de consulta pública, essa é a audiência pública que seria virtual, seria inclusive em Roraima, para a gente discutir esse é o momento adequado mesmo para que o senhor representante do povo, a Amanda, que é representante do Conselho de Consumidores, nos tragam essa percepção para que a gente avalie, porque a gente ainda tem tempo para fechar os pontos, todos os pontos antes de estabelecer e fixar as tarifas. Então, acho que é pertinente. Sugiro que a equipe do senhor, o Conselho de Consumidores, encaminhem essa sugestão por meio de contribuição na consulta pública. Aqui nós temos o secretário Fernando, que está fazendo a ata dessa nossa audiência pública, mas para robustecer
esse pleito, seria interessante que sua equipe nos encaminhasse, no âmbito da consulta pública, esse pleito formalmente, para que as áreas avaliem a contribuição, a pertinência e dê as respostas adequadas a esse pedido. E então, feitas essas considerações considerando que já foram feitas todas as exposições, eu informo que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 9 de outubro, e aqui, deputado, é a data final para as contribuições, 9 de outubro, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento de realização dessa audiência pública, o efeito médio das tarifas para o consumidor será uma redução de 2,35%, o efeito médio para o consumidor de baixa tensão será uma redução de 3,41%, e já para os consumidores de alta tensão, a previsão é de efeito médio de 1,95%. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares, os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 1º de novembro de 2020. Esta audiência pública ela está vinculada à consulta pública 51 de 2020 e o prazo para contribuição segue até o dia 9 de outubro de 2020. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br na área Participação Pública. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nesse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro, então, encerrada esta reunião virtual e tenham todos uma boa tarde.